será revelado quem é a pessoa misteriosa que conversa com Zélia pelo telefone e o grande segredo que essa mulher escondeu de todos. Isso acontece depois que Zélia encontra uma foto de Clarice com Antônio. Quando acha que está sozinha, ela liga para o seu contato misterioso e fala: "Você não sabe o que eu acabei de achar. Eu estava mexendo nas coisas da minha querida irmã e encontrei uma foto dela com o primeiro marido. É uma questão de tempo para eu descobrir a verdade sobre a Clarice e colocar nosso plano em prática." Nesse momento, ela escuta um barulho e, assustada, pergunta: "Mas o que é isso? Tinha alguém aqui me ouvindo falar no telefone." Ela larga o aparelho e vai em direção à porta. Logo em seguida, Zélia escuta passos apressados e tem certeza que tinha alguém lhe vigiando. Engolindo em seco, ela volta ao telefone e diz: "Espera só um minuto. A parede tem ouvidos. Acho que me ouviram." Zélia tenta seguir pelo caminho onde escutou o barulho, mas não encontra ninguém. Ao ver Clarice, ela abre um sorriso amarelo e pergunta: "Irmã querida, estava atrás de mim?" Clarice responde: "Não, eu estive aqui o tempo todo." Zélia pergunta: "Mas alguém passou por aqui agora há pouco?" Clarice responde: "A Beatriz. Bem que eu achei estranho ela ter ido embora tão de repente. Ela voltou do toalete com uma cara estranha e disse que precisava ir embora." Zélia tenta disfarçar a sua raiva e fala: "Ah, então foi ela." Confusa, Clarice questiona: "Foi ela o quê?" Zélia responde: "Nada. Eu preciso fazer uma ligação. Só um minutinho." Momentos depois, Zélia volta a ligar para o seu contato misterioso e diz: "A Beatriz. Eu acho que ela pode ter escutado o nosso plano. E agora? O que a gente faz?" Zélia ouve com atenção, arregala os olhos e diz: "Isso é sério? Você quer realmente fazer isso com ela? Ela é apenas uma garota." Zélia respira fundo e afirma: "Eu vou fazer esse serviço. Agora. Vou desligar antes que outra pessoa escute nossos planos." Momentos depois, Beatriz chega na pensão e, surpresa, Glorinha pergunta: "Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa?" Nervosa, Beatriz responde: "Eu acabei de descobrir que a Zélia encontrou uma foto da Clarice com o meu pai." Glorinha questiona: "E daí?" Beatriz responde: "E daí que eu também escutei ela falando ao telefone. Ela dizia que ia colocar um plano contra a Clarice e família dela em prática." Em choque, Glorinha questiona: "Como é que é? Plano? Que plano?" Beatriz responde: "Eu não sei. Mas essa Zélia sabe muita coisa sobre a Clarice e não parece ser quem diz ser. Eu preciso fazer alguma coisa. Descobrir o que ela tá tramando e o que ela sabe sobre a Clarice que não sabemos. Não sei nem por onde começar." Glorinha afirma: "Ah, sabe sim. Para descobrir toda a verdade, você precisa investigar a Zélia e descobrir quem é essa pessoa misteriosa que fala com ela." Respirando fundo, Beatriz comenta: "Você está certa. Mas eu preciso tomar cuidado. Hoje ela quase me pegou escutando a conversa dela. Eu não sei o que pode acontecer se ela realmente me pegar." No dia seguinte, Beatriz e Glorinha começam a seguir os passos de Zélia e acabam descobrindo onde ela está morando.
Contando com a sorte, elas tentam entrar pela porta da frente e comemoram o fato da porta estar destrancada. Uma vez dentro, as duas escutam a voz de Zélia conversando ao telefone e se surpreendem quando ouvem quando a mulher diz: "Eu estou te falando. Eu descobri que esse tal de Antônio tinha uma filha. E pasme, o nome dela é Beatriz. Beatriz. Não pode ser uma coincidência. Quando a Clarice perdeu a memória e a Maristela me pediu para fingir ser irmã dela, eu não sabia de nada do seu passado e inventei um monte de coisas. Eu sei, querido, eu tinha que ir atrás do passado verdadeiro dela, mas o Juliano me proibiu. Isso me fez ficar ainda mais curiosa do motivo do Juliano inventar tudo isso. E por que eles dão comprimidos que impedem que ela se lembre?" Completamente em choque, Beatriz encara Glorinha e pergunta: "Você ouviu isso? A Clarice realmente está sem memória e está sendo induzida a continuar a ficar desmemoriada." Nervosa, Glorinha cochicha: "Chiu, ela pode escutar a gente. Continue ouvindo." Metros dali, Zélia continua: "Foi aí que eu pensei. Se apareceu outra Beatriz no colo da Clarice, isso significa que o Juliano e a Maristela entregaram para ela. É claro. Ela devia se lembrar que tem uma filha. E, por algum motivo, eles não quiseram entregar a verdadeira. Mas por quê?" A vilã arregala os olhos e diz: "Você tem toda a razão. A Bia deve ser filha do Juliano, que ele teve com alguma amante. É a cara do Juliano fazer isso. Precisamos falar sobre isso pessoalmente. Vamos no mesmo restaurante de sempre?" De repente, Beatriz começa a passar mal e, preocupada, Glorinha pergunta: "O que foi? Você está bem?" A mocinha não consegue responder e, tentando não fazer barulho, Glorinha tira sua amiga do apartamento de Zélia. Do lado de fora, Beatriz começa a se acalmar e conta: "Tudo o que eu estava pensando a respeito da minha mãe era falso. A Clarice está sendo enganada pela Maristela, pelo Juliano e pela Zélia durante todo esse tempo. Ela acha que a Bia é filha dela, mas foi colocada nos braços dela depois de perder a memória." Glorinha diz: "Sua mãe é tão vítima quanto você. E agora, o que a gente faz?" Beatriz responde: "Eu tenho que continuar seguindo a Zélia. Ela está nos dando informações sem saber. Veja, ela está saindo. Deve estar indo atrás da pessoa que ela fala ao telefone." Tentando manter uma distância segura, Beatriz e Glorinha começam a seguir Zélia. Logo em seguida, a vilã entra em um restaurante e, ao olhar pela vitrine, Beatriz leva o maior susto ao ver com quem ela está se encontrando. Boquiaberta, Glorinha comenta: "Isso não é possível. Não pode ser. Não faz o menor sentido." Beatriz diz: "Eu não me surpreendo com mais nada. Vamos, a casa da Zélia deve estar vazia agora." Glorinha questiona: "O que você quer fazer lá?" Beatriz responde: "O que ela fala deve ser nem 10% do que ela deve ter em provas físicas. Hoje eu vou descobrir o que realmente aconteceu com a Clarice." Logo em seguida, elas entram novamente no apartamento de Zélia e começam a revirar o local, atrás de algo que chamasse a sua atenção. De repente, Beatriz encontra uma caixa e, quando ela abre,
A primeira coisa que vê é a foto de seu pai e sua mãe. Glorinha a encontra com os olhos marejados e comenta: deve estar sendo difícil para você saber que Clarice está nas mãos dessas pessoas. Nesse momento, Beatriz encontra um documento dentro da caixa e, com os olhos arregalados, diz: meu Deus, essa é a peça que faltava no quebra-cabeça. Com o coração batendo mais forte, Glorinha questiona: isso é o que eu estou pensando? De repente, elas escutam a porta de entrada se abrindo e, desesperada, Beatriz cochicha: é a Zélia. Rápido, vamos nos esconder. Sem demora, ela coloca a caixa no lugar que estava e, junto com Glorinha, se escondem. Zélia aparece logo em seguida e comenta: ele quer que eu acabe com a Beatriz. Mas eu não disse pra ele que eu acho que essa coisinha pode ser a filha da Clarice. É claro, ela é da mesma cor do Antônio. E eu sei que o Antônio veio de Petrópolis, como Beatriz. Isso sem falar que ela tem o nome da filha dele. Eu posso me livrar dela, mas eu vou esconder. E quando for a hora, a usarei para completar o meu plano. O medo começa a tomar conta de Beatriz e ela acaba suspirando. Zélia escuta um barulho estranho e, assustada, pergunta: tem alguém aí? Filho, é você? Orlando, seja quem for, apareça. Eu não gosto de surpresas. Desconfiada, ela começa a caminhar em direção ao esconderijo de Beatriz e Glorinha, as deixando desesperadas. A mocinha fecha os olhos e tenta respirar sem fazer barulho, mas os passos de Zélia fazem o seu coração disparar. De repente, a porta da frente se abre novamente e Zélia grita: querido, então era você. Quando a vilã se afasta, as mocinhas conseguem respirar aliviadas e esperam o apartamento estar vazio para finalmente saírem de seus esconderijos. Mais tarde, Beatriz invade a mansão dos Alencar durante um jantar e, surpresa, Maristela pergunta: mas o que é isso? Você não pode aparecer na casa dos outros dessa forma. Beatriz responde: assim como vocês não podem controlar a vida dos outros. Mas eu estou aqui para acabar com isso. Todos começam a se entreolhar confusos. E Bia questiona: o que essa coisinha está falando? Juliano responde: eu não sei. Mas eu vou pedir para se retirar, antes que isso comprometa o seu cargo de garota propaganda da... Furiosa, Beatriz o interrompe e retruca: pouco me importo com o cargo que eu tenho. Eu sei que vocês estão enganando a Clarice. Maristela, Juliano e Zélia arregalam os olhos e Clarice questiona: o quê? Não, você está enganada. Beatriz pergunta: acaso você tem fotos de quando a Bia nasceu? Desconcertada, Clarice responde: não, eu só... Brava, Maristela se levanta e diz: chega! Eu não admito esse tipo de acusação dentro da minha casa. Quem você pensa que é? Beatriz ergue a sua cabeça e responde: eu sou a filha verdadeira da Clarice. De repente, o clima da mesa começa a ficar tenso e Clarice sente uma forte dor de cabeça. Nervosa, Bia retruca: eu não acredito que você está insinuando isso. Você já tirou o meu namorado de mim. Agora quer tirar a minha mãe? Você é mesmo muito prepotente. Beatriz responde: olha, eu sei que você é tão vítima nessa história quanto eu e a Clarice.
Mas eu não minto. Veja. Nesse momento, ela mostra uma foto dela, ainda criança, no colo de Clarice. Bia começa a se sentir mal e comenta: Não, isso não pode ser verdade. Não pode. Com fúria no olhar, Juliano fala: Você não tem o direito de... Beatriz o interrompe e pergunta: De quê? De ir atrás da minha verdade? De ter o direito de ser reconhecida como filha da minha própria mãe? Cínica, Zélia comenta: Querida, você está se precipitando. Furiosa, Beatriz grita: Cala essa boca! Tudo o que eu descobri foi por sua causa. Por que você quer tomar tudo o que é da minha mãe? Boca aberta, Zélia pergunta: Então era você? Maristela diz: Eu não acredito que você está com um plano contra nós. Perdendo a cabeça, Juliano berra: Chega! Eu mesmo vou te colocar para fora daqui. Nesse momento, Nelson aparece e, desesperada, Beatriz diz: É você. Você que é o cúmplice da Zélia. Nelson arregala os olhos e questiona: O quê? Eu fui convidado pelo... Juliano o interrompe e pergunta: Espera aí. Então você e a Zélia estão juntos esse tempo todo? Querem me dar um golpe? Por isso essa aproximação forçada com a perfumaria? Com a minha família? Zélia responde: Não fique surpreso, querido. Eu não faço nada do que você já não fez com a pobre Clarice. Fingir um passado? Entregar outra filha? Ah, querido, eu tive que conseguir algo com isso. De repente, uma grande confusão se inicia, e com todos se acusando, até que Clarice berra: Parem! Parem! Quando todos a encaram, ela continua: Agora eu me lembro de tudo. Quando ouvi essa foto, eu me lembrei de tudo. Eu vi quando o Juliano fez aquela coisa horrível com a amante dele. Havia uma criança lá, um bebê. Depois eu sofri um acidente e o mesmo bebê no meu colo. Eu achava que era minha filha, mas... Ela encara Beatriz e diz: Mas minha filha é você. Meu Deus, como que eu me esqueci de você, minha Estelinha? Beatriz corre para os braços de sua mãe, enquanto todos ao redor não conseguem acreditar no que está acontecendo. Com o passar dos dias, Clarice denuncia Maristela, Zélia, Juliano e Nelson, e passa a conviver com Beatriz e Bia, que fica revoltada por sua rival ser a sua irmã. Que nota de 0 a 10 você acha que a Beatriz merece por ter salvado a Clarice? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você a continuação desse vídeo aí na tela. Clique nele para assistir. E clique também no botão de gostei.